Oi, tudo bem? Olá, beleza? Eu sou Ademilson Nélio Mendes Leite, sou aluno aí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, fazendo especialização em rede de computação distribuída. A disciplina agora é Rede de Computadores, ministrada aí pelo professor Juliano Robledo Zucoloto Moreira. Então vamos lá falar de gerência de rede de computadores. Vamos nessa. Gerência de redes. Importância do gerenciamento. Segundo Santos et al. 2015, a importância do gerenciamento de redes se dá devido ao crescimento vertiginoso das LANs e WANs, mais aplicações e usuários gerando complexidade, equipamentos de hardware e software heterogêneos, empresas de dependências das redes para elevar a eficiência e lucro. Necessidade de gerenciamento visando a coordenação, ou seja, o controle de atividade e monitoramento do uso. De percursos materiais, ou melhor, recursos materiais. Modems, roteadores, enlace físico, entre outros. E lógico, né, que é o protocolos, configurações. O contínuo crescimento em número e diversidade de componentes de rede de computadores tem tornado a atividade de gerenciamento de rede cada vez mais complexa. Isso se agrava quando estão envolvidos muitos fornecedores. Atuação de gerente de rede. A atividade de gerenciamento de rede é usualmente exercida por um grupo de pessoas que inclui, no mínimo, um operador de sistema de rede e um administrador de rede. Normalmente, o operador controlador de rede realiza a contínua monitoração da rede a partir de uma estação onde são exibidos os dados sobre a situação da rede e de seus componentes. Aqui embaixo tem uma figura 1, ela está falando aí sobre o tipo um monitoramento de rede. Ou seja, nesse monitoramento de rede ele pode ser coleta de dados, né, onde são processados automático ou não, de monitoramento de recursos gerenciados. Também são apoiados diagnóstico, né, tratamentos e análises realizados a partir dos dados coletados, determinação da causa e também a ação, ou seja, reação ou não ao problema. Atividades comuns de gerenciamento, monitoramento, controle. Para o gerenciamento de rede de computadores, uma alternativa é usar a própria infraestrutura existente para alcançar os elementos ou pontos definidos da rede, na busca por informações e no disparo de ações sobre esses equipamentos, teste ou comando de reconfiguração. Adicionalmente, os componentes de software também têm sido estruturados de modo a usar a mesma estratégia e são atualmente desenvolvidos para proporcionar grandes quantidades de informações sobre o seu próprio funcionamento, volume de transações atendidas, desempenho, entre outros. Áreas funcionais do gerenciamento. É o modelo OSI. Modelo Open System Interconnection, OSI. Definido pela International Standard Organization, a famoso ISO. Foi um primeiro esforço para produzir uma forma padronizada de interoperações entre sistemas. Aqui está a camada do OSI, né? A rede de OSI é baseada em 7 camadas. A camada 1 que fica física, na 2 fica a hélice de dados, na 3 rede, na 4 transporte, na 5 sessão, na camada 6 apresentação, na camada 7 aplicação. A camada inferior, denominada de camada de nível físico, cuida do envio e recebimento dos dados binários, ou seja, os bits, através de interface física. Essa camada agrupa os bits recebidos em quadros ou simplesmente frames, passando para a camada de hélice, que vai analisar os dados que compõem a parte do cabeçalho e as demais informações contidas no quadro. Resposta pode ser gerada diretamente pela camada de hélice quando necessário. Confirmações de recebimento correto ou pedido de transmissões de dados.
por exemplo. Ferramenta de inspeções e monitoramento de redes. Problema na rede. Os problemas que ocorrem na rede são caracterizados por sintomas que precisam ser percebidos e analisados para um diagnóstico das causas. Os problemas, como se pode verificar nessa figura, podem ser ocasionados por inúmeras causas, tais como mau funcionamento de hardware, software ou mesmo usuário gerando tráfego excessivo. Realizar os diagnósticos de um problema de mau funcionamento em rede requer uma abordagem sistemática. Ferramenta para inspeção e monitoração. Diversas ferramentas para inspeção e monitoração de rede podem ser utilizadas. Analisadores a nível físico, como cabo scanner, que auxilia a avaliar as condições de transferência de dados de rede e permite verificar se existe alguma atenuação ou mesmo rompimento do meio de transmissão, metálico ou óptico. Analisadores de protocolo capazes de capturar, registrar, analisar e reconhecer determinados padrões de troca de mensagens de protocolos, mais comum nas redes, tanto na camada de análise de rede de transporte como de aplicação. Aqui está essa figura 4, tem um exemplo de analisadores, né? Analisadores do meio físico, que é o cabo scan, analisador de rede e protocolo, né? Analisador aqui que analisa hardware e software, essa figura aqui do meio, e esse software aqui que apenas analisa apenas software mesmo. Esse cabo scan, ele tem um time, né, que é Domain Reflex, que é o TDR, onde opera transmitindo um sinal de cabo. Aí se você põe um inversor dele, o Optical Time Domain Reflex, o TDR, pode medir o comprimento da fibra, localizar rompimentos, atenuação normal, entre outros. Então, se você, com esse aparelho aqui, você consegue detectar no cabo se ele está rompido ou se ele ainda está bom. Ok? Essa é uma figura meramente ilustrativa. O WireShare. O WireShare é um programa que captura e analisa o tráfego de rede, permitindo diversas formas de organização ou apresentação do que foi capturado. O WireShare tem uma interface gráfica com mais informações e com ampla variedade de filtros que pode tanto limitar a captura como ajustar o que é apresentado para facilitar a análise. Conhecendo o WireShare. O funcionamento do WireShare, analogamente a qualquer outro analisador de rede, envolve 3 passos. Primeiro passo é coletar, né? Nesse passo, o equipamento onde o software é executado opera com sua interface em modo premúsculo. Passo 2 é converter. Depois de capturar o tráfego, o sniper atua convertendo os dados binários capturados, de modo que sejam mais facilmente interpretados. Passo 3. Analisar. É o mais importante passo do processo, pois o software trabalha sobre os dados capturados, já decodificados, e permite inspecionar o cabeçalho e demais informações, tendo em vista os problemas presentes em cada camada. TCP-Dump. TCP-Dump é outra ferramenta de monitoração que está disponível para a maioria dos sistemas operacionais derivados do Unix, incluindo o macOS. Nesse aplicativo, que utiliza a libpcap, as capturas de pacotes são realizadas sem interface gráfica. Sendo assim, os resultados das capturas poderão ser visualizados no terminal do sistema operacional, salvos em formato texto ou no formato libpcap. Utilizando o formato libpcap, é possível visualizar a captura do WireShare. Aplicações e plataformas de gerência em software livre. Soluções
OSS, FS, Framework, FPCAPs, ferramentas livres, Zbits, Nagios, OpenVAS, OCS Inventory, Spiceworks, NTopSpin. Objetivo: conhecer as soluções em software livre para gerenciar as características das ferramentas livres disponíveis. Soluções OSS FS permite ao usuário executar o programa para qualquer propósito. Entre os principais projetos OSS FS destacam-se o Linux Kernel, Apache, Samba, GNOME, GIMP, MySQL, PostgreSQL, PHP, Express 86, Bind, Mozilla e OpenOffice.org. Na área de gerenciamento de rede, existem grandes projetos open source, como o Nagios, OpenNMS, OpenQRM, Xenos, NetDisk, NTop, Caxt, entre outros. Framework FCAPS. Framework FCAPS, Framework Falcon, Configuration, Account, Performance and Security. Desenvolvido pela International Organization for Standardization, ISO. Tem como objetivo definir um modelo de gestão de recursos de telecomunicações e de rede. Serve como base para os demais modelos de gestão como TMN, OMMP-IP, TOM, CMIP, CMIS e TIL, entre outros. Define as áreas funcionais da gerência de redes, que são a gerência de falha, a gerência de configuração, a gerência de contabilidade, a gerência de desempenho e a gerência de segurança. Ferramentas livres. São ferramentas disponíveis para cada uma das áreas da FCAP, com o intuito de contribuir com maior proximidade entre essas soluções e as necessidades existentes. As ferramentas livres são Zbits, Nagios, OpenVAS, Spiceworks, NTop, OCS Inventory, entre outros. Alguns dos sistemas livres para gerenciamento já possuem certa sofisticação e funcionalidades avançadas, que os tornam indicados para vários cenários de gerenciamento. Zabbix, software que permite o monitoramento de aplicações e serviços, podendo ser usado para registrar, monitorar, planejar capacidade, disponibilidade e performance dos ativos de uma rede. Nagios, popular aplicação de monitoração de rede que permite monitorar tanto o host quanto o serviço, alertando-o quando ocorrerem problemas e também quando os problemas forem resolvidos. OpenVAS, software que possui um repositório online atualizado de vulnerabilidade, as quais podem ser verificadas nos hosts escolhidos pelo usuário. Ao final do procedimento, a ferramenta informa qual a severidade das vulnerabilidades encontradas por host. Spiceworks, ferramenta web para Windows gratuita, permite a discovery da rede realizando interface por ICMP, WMI e SNMP. Possui comunidade ativa que desenvolve plugins, possibilitando, por exemplo, a geração de gráfico ou de envio de SMS. NTop, ferramenta que captura e analisa os fluxos de rede, gerando estatísticas gráficas dos maiores fluxos capturados. OCS Inventory, soluções de gerenciamento de configurações que centraliza
em uma única ferramenta todas as informações de servidores e estações da rede. É necessário instalar um cliente nos hosts a serem inventariados, podendo ser o Windows, Linux, Android, Windows Mobile e macOS. Referência dos slides, né? Santos, né? M. Tapajós, et al. O livro é Gerenciamento de Rede de Computadores. O ano foi 2015. Está disponível em esr.rnp.br. Bom, essa era a apresentação que eu tinha. O mais um muito obrigado. Obrigado a todos.